Tanto os Estados Unidos quanto o Irã têm usado símbolos da cultura pop para criar a sua própria narrativa sobre a guerra. A gente já está aqui no estúdio com a nossa editora internacional, Mariana Catassi. Mariana, bem-vinda à Hora H. Você vai nos mostrar os recursos de comunicação e de propaganda que cada um dos lados tem usado. Bem-vinda. Boa noite, Thaís, a todos que nos acompanham aqui no Hora H. Thaís, eu separei aqui alguns vídeos que a gente pode ver que foram divulgados por canais oficiais dos Estados Unidos e também do Irã, usando essas referências da cultura pop para auxiliar na narrativa de guerra. O primeiro exemplo que eu quero destacar aqui é o vídeo publicado pelo Irã, que usa uma animação aparentemente gerada por inteligência artificial, inspirada no filme Divertidamente, da Disney e da Pixar, e mostra o cérebro, a mente de Donald Trump sendo controlada por esses bonecos do mal. Outro vídeo que viralizou bastante recentemente foi inspirado no estilo Lego e mostra também o Irã vencendo a guerra. E esse que a gente vê agora na nossa tela é um vídeo que foi publicado pela Casa Branca, mostrando o videogame Wii Sports e intercalando trechos desse videogame com cenas de bombardeios a alvos iranianos. Esse não é o primeiro videogame que a gente vê ser usado nesse contexto. Eles já usaram também imagens, principalmente de videogames de tiro, como, por exemplo, GTA, Call of Duty, outros videogames que mostram cenas de disparos. E essas cenas são, então, intercaladas com esses trechos de ataques reais dos Estados Unidos a alvos iranianos, Thaís. Gente, que coisa de mau gosto, né? De todos os lados, né? Porque a guerra não é brincadeira. As pessoas estão morrendo, o mundo inteiro está completamente apavorado. Usar o esporte, ligar o esporte à destruição de um lugar, ligar referências infantis, como no caso do Irã, do Lego, do desenho Divertidamente, também a uma situação de guerra, é no mínimo de mau gosto. Agora, Mariana, como é que o uso dessa ferramenta está auxiliando ali nessa propaganda, na confirmação ou na tentativa deles de confirmarem a sua própria narrativa sobre a guerra? Olha, Thaís, para entender isso, eu fui conversar com alguns especialistas e basicamente o que eles dizem é que o uso da inteligência artificial e desses memes baseados em referências da cultura pop é uma ferramenta muito barata, de produção de baixo custo, altamente compartilhável e de uma forma muito simplificada passa essa narrativa maniqueísta que os dois lados buscam divulgar. E o ambiente digital é um ambiente muito propício para isso. Isso sempre existiu, narrativa de guerra, principalmente aliada à cultura pop. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve vários filmes que foram feitos em parceria com governos para espalhar a sua narrativa de guerra. O que os especialistas destacam é que agora essas referências que estão sendo usadas dialogam com a geração mais nova, a geração atual, porque talvez não tivesse tanto apelo popular usar no ambiente digital uma imagem, por exemplo, como Davi derrotando Golias. Faz muito mais sentido e dialoga muito mais com o ambiente do público digital, viraliza muito mais, usar essas referências que já são muito familiares para quem está nesse ambiente digital, Thaís. E aí um dos especialistas com quem eu conversei, que é o coronel Alessandro Bisacro, ele é autor do livro A Guerra na Era da Informação e do livro A Guerra Irregular. E o que ele diz é uma analogia entre uma cena de combate. Um atirador, essa é a imagem que ele pinta. Um atirador olha para o seu alvo, tem seu alvo na mira, mas ele está vendo através de uma luneta térmica, que não mostra exatamente qual é o alvo, só mostra ponto de calor, uma silhueta um pouco vaga. Isso torna mais fácil para ele puxar o gatilho, fazer esse disparo. E com essa mesma lente, através desse uso da ficção, dessas referências, dessa quase infantilização que tanto o Irã quanto os Estados Unidos têm usado nessa propaganda de guerra, isso faz com que haja também um certo distanciamento do espectador. E aí cabe a nós, todo mundo que está vendo esse tipo de imagem, lembrar que, apesar dessas narrativas, isso não é um jogo, a guerra continua sendo a guerra, Thaís. Não é mesmo. Mariana, obrigada. Boa noite para você. Boa noite.